Isso aqui já foi tudo, né? Isso aqui tudo já foi, né? Isso aqui tudo já foi. Tá, agora aqui. Bom, aí nós temos o gráfico da função. Na aula passada, a gente verificou o seguinte, não é? A gente viu o seguinte, que o limite, quando x tende a zero de 1 sobre x, a gente viu que isso não existe. Por que que não existe? Porque quando a gente calculou o limite, quando x tende a zero pela direita, deu mais infinito. E quando a gente calculou o limite, quando x tende a zero pela esquerda, de 1 sobre x, deu menos infinito. Na verdade, esses dois nem são limites. Então, com mais razão, quando tende a zero, por qualquer lado, não existe, tá certo? Isso foi o que a gente viu ontem. Agora, o que a gente viu? A gente viu uma coisa chamada limites infinitos. O que é limite infinito? É quando você calcula o limite e o resultado é infinito. Agora, a gente vai ver o seguinte, o que está aqui, ó, né? Na verdade, eu fiz uma coisa, mas aqui o título é outra, né? Limite no infinito. O que significa isso? Eu já falei para vocês que o símbolo infinito não é um número, né? E na aula passada, a gente viu isso, que o infinito só significava que a função estava crescendo muito, no sentido dos positivos, ou menos infinito, indo se distanciando muito do zero, mas no sentido dos negativos. É isso que era o menos infinito, tá certo? Agora o seguinte, o que significa eu querer calcular isso aqui, ó? O meu objetivo agora é calcular isso aqui, ó. Qual é o limite quando x vai para mais infinito de 1 sobre x? Então, aqui tem duas perguntas. Primeira pergunta, quanto dá esse limite? E segunda pergunta, o que significa o x ir para mais infinito, já que o infinito não é um número? A ideia é a seguinte, vocês lembram quando eu coloquei aqui, ó? Aqui eu disse que era o 1, né? Digamos que aqui é o 1. Aí eu vou achar a imagem dele. Aí eu vou substituir aqui, ó. 1 sobre 1 dá 1. Perfeito? Vamos pegar um número maior que 1, digamos 2. Aí eu vou pegar a imagem dele. Aí quando eu colocar o 2 aqui, vai ficar 1 sobre 2. A imagem é 0,5. Tá certo? Vamos pegar um número maior aqui. Digamos, sei lá, digamos que aqui é o... Bem aqui é o 10. Tá um absurdo isso, né? Aí, ó, aí eu vou olhar a imagem dele lá no Y, né? Ó. A imagem dele não dá um cara bem pertinho do zero, na verdade vai dar 0,1, né? Ó. Por quê? Vai ser 1 sobre 10 e 1 sobre 10 é 0,1. Ou seja, quanto maior for o x que eu pegar, a imagem dele vai dar cada vez mais próxima de zero. Certo? Aí eu tenho uma pergunta. Existe algum x muito grande que eu posso colocar aqui sobre o 1 e o resultado dá zero? Hã? Infinito. Eu estou Posso fazendo colocar assim, eu quero saber, 1 dividido por um x aqui, ó. Aqui vai estar um x, um número bem grande, de tal maneira que o resultado dê zero? É possível isso? Não, não é Claro que porque não. nunca Mas vai chegar a zero. isso nunca vai dar zero, por maior que seja o número. Mas conforme eu aumento o número, o resultado fica mais colado no zero. Isso também não é verdade? Verdade. Então, a sua conclusão é essa. O x indo para infinito significa eu estou fazendo o x crescer. Quando eu faço o x crescer, o que acontece com 1 dividido por esse x que está ficando cada vez maior? Bom, não vai dar zero, mas vai dar cada vez mais próximo de zero. Aí o limite é a igualdade? Claro que não. O limite também é proximidade. Então eu posso dizer que esse negócio vai dar zero. Por quê? Porque o limite não é igualdade, o limite é proximidade. Como os resultados estão ficando cada vez mais próximos de zero, então eu vou assumir o seguinte, o limite de 1 sobre x, quando x vai para infinito, é exatamente zero. Perfeito? Entendido o pensamento? Estão muito calados. Eu vou repetir de novo. Eu estou fazendo, olha só, eu estou calculando 1 sobre x.
Mas não é um X qualquer. Eu estou pegando X muito grandes, tipo 1 bilhão, 50 trilhões, 890 quinquilhões. E estou pegando 1 e dividindo por esse número. O resultado não dá zero, mas quanto maior eu escolher o X, mais próximo de zero está o resultado. E devido a essa proximidade, eu digo que o limite é zero. Entendeu agora? Sim, senhor. É isso que eu estou dizendo. E se eu fizer aqui para o outro lado, vai ocorrer algo diferente? Ó, quando você pegar a imagem do menos 1 aqui, ó, o que vai dar? Menos 1. Mas se você pegar a imagem aqui, digamos, do menos 10, vai dar um número aqui, ó, bem pertinho do zero, não vai? Ó? Se você pegar menos 10, você vai pegar assim, ó. Só um minuto. Se você pegar 1 sobre menos 10, vai dar menos 0,1. Vai dar próximo do zero, só que em vez de ser do lado positivo, é do lado negativo. Sim, colega, pergunte. Mas aí porque o senhor está dando a entender que é indo para o menos infinito agora, né? Exatamente, porque agora eu quero calcular esse aqui, ó. Qual é o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x. Entendeu? Aqui, ó, eu olhei o x indo aqui para a direita. Agora eu quero ver o x vindo para a esquerda. Mas alguma dúvida que o processo é o mesmo? A diferença é que os resultados se aproximam de zero aqui, ó, pelo lado direito, pelo lado dos positivos. Agora aqui, ó, quando eu falo pelo lado esquerdo, se aproxima de zero também, mas pelo lado dos y negativos. Perfeito? Então a ideia é a mesma. Então vai dar o que aqui? Zero. Também vai dar zero. Só que vai se aproximando de zero através de números negativos. Menos 0,1, menos 0,00001, né? Se eu pegar o x igual a 1 milhão, vai ficar menos 0,5001, né? Um número cada vez mais próximo de zero, conforme eu afasto o x aqui do zero. Faço ele ser menos 1.000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão. Os resultados não vão dar zero nunca, que nem no outro, mas vão ficar cada vez mais próximo de zero. Então, você vai dizer isso. Ó. Isso significa que o limite, quando x tende a mais infinito de 1 sobre x, é zero, ou o limite, quando x tende a menos infinito de 1 sobre x, vai dar zero. Aí eu vou perguntar uma outra coisa. E se eu, em vez de calcular esse aí, calculasse esse aqui? Ó? Qual é o limite? Quando x tende a mais infinito, em vez de ser 1, fosse, sei lá, 30 sobre x. Qual vai ser o limite? Vai permanecer zero. Não vai fazer diferença. Por quê? Porque eu posso pegar x estupidamente grande, não é verdade? Então, vai chegar um momento que o resultado não ficar colados no zero. Entendeu? Mesma coisa se eu fizesse aqui, né? Ó, com menos infinito. Também daria zero. Perfeito? Então, ó, isso aqui é o que nós chamamos de limite no infinito, quando você faz o x crescer. Tá certo? E limites infinitos é quando o resultado é infinito. Tá ok? Deixa eu apagar aqui para você ver a animação, né? Opa. Ó, vamos voltar aqui para você ver a animação, né? Aí, olha aí. O que está acontecendo com o primeiro limite? Você faz o x crescer, aí as imagens vão ficando cada vez mais próximas de zero. Dizer isso é o mesmo que dizer que quando o x vai para infinito, 1 sobre x vai para zero. Ou seja, o limite de 1 sobre x, quando o x tende a infinito, é zero. Tá certo? E para o outro lado, a mesma coisa. Ó. Quando você faz o x se afastar do zero, as imagens dele vão se aproximar do zero. Só que agora por baixo, pelo lado dos negativos, como a gente já havia falado. Tá certo? Então, vamos seguir. Esse aqui foi o que nós vimos na aula passada, né? Ó. X tendendo a zero pela direita dá mais infinito, pela esquerda dá menos infinito. Tá certo? Tá ok? Agora o seguinte. Agora, olha só. Quando você faz o x crescer, o que acontece aqui com a imagem na função, nessa função f de x igual a x? Ou seja, eu estou perguntando assim, ó, qual é o limite quando você faz o x crescer, ou seja, quando vai para infinito, de x. Ora,
Vai repetir aqui. Isso aqui vai repetir, ó. Se esse vai para infinito, esse aqui vai para onde? Infinito. Pode ir para infinito. Do mesmo jeito, ó, que se você fosse olhar x indo para menos infinito, de x também iria para menos infinito. Agora eu lhe pergunto, se em vez de ser x, fosse x ao quadrado, quanto é que daria esse aqui? Ou esse outro aqui? Vamos lá. Eu acho que os dois dariam positivo infinito. Exatamente. Por quê? Se o x está indo para mais infinito, quando você elevar ele ao quadrado, vai ficar o quê? Mais infinito ainda, né? Aí, mesma coisa aqui. Só que aqui tem um detalhe. Como é menos infinito ao quadrado, só vai trocar de sinal. Perfeito? Então, ó, quando é par, o resultado é sempre mais infinito, quando o x for para mais infinito. E quando for ímpar, né, ó, 1, se aqui fosse 1, como é 1, fosse 3 também, ó, se fosse em vez de x, se fosse ao cubo aqui, ó, positivo ao cubo continua positivo, negativo ao cubo vai dar negativo. Entendeu a ideia? Então, aqui, ó, a ilustração é assim, ó. Conforme você faz o x crescer, o y também cresce. Então, é por isso que se um vai para infinito, o outro também vai, né? Tá certo? Mesma coisa quando for para o menos infinito, né? Tá certo? Bom, agora aqui é só um resuminho, né? Tá certo? Do que a gente já havia dito. Quando o x tende para mais infinito, 1 sobre x tende a zero. Quando o x tende para menos infinito, 1 sobre x tende a zero. Quando o x tende a zero pela direita, 1 sobre x é positivo. E pela esquerda, vai dar menos infinito. Perfeito? Agora, eu vou lhe dar o macete geral, hein? Veja bem. Toda vez que tu substituir e ficar uma constante sobre zero, isso aqui sempre vai dar, ou na maioria das vezes, vai dar infinito. A dificuldade é você saber se vai ser mais ou se vai ser menos. Tá certo? Por exemplo, você tem assim, ó, qual é o limite quando x tende a zero de 3... Não, tende a zero não, colocar tende a 8. De 3 sobre x menos 8. Aí, ó, lembra que eu falei? A primeira coisa é substituir. Então, vai ficar 3 sobre 8 menos 8, não é? Que vai dar 3 sobre 0. Ah, se vai dar 3 sobre 0, eu já sei que vai dar infinito. Agora, como é que eu sei que vai dar mais ou menos? Tá certo? Vai dar menos, porque quando o seu crescer o x, vai dar um número negativo e a subtração vai permanecer o Eu sinal. não estou crescendo o x, eu estou fazendo o x se aproximar de 8. Capite. É como 1 sobre x, entendeu? É como 1 sobre x. Entendi. Não é mais infinito, não. Estou fazendo se aproximar de 8. Aí, ó, para você não ter que desenhar o gráfico para ver o que acontece no gráfico, como a gente fez com 1 sobre x, você faz assim, ó. Isso aqui não é uma divisão? Você faz no estudo do sinal, ó. Primeiro o 3. O 3 não é a função constante igual a 3? O 3 é o quê? Positivo, né? Então tá dando tudo positivo, né? Perfeito? Aí você faz agora o x menos 8. E aqui é o 8. Aqui no 8 a gente sabe que é 0, né? Isso aqui não é equação de uma reta? E como o x é positivo, né? A reta é crescente, não é isso? Então, para esse lado é positivo e para esse lado é negativo. Mas eu não quero olhar o sinal disso, eu quero olhar o sinal de 3x menos 8, né? Então, 3 sobre x menos 8. É para isso que serve aquele estudo do sinal lá, sabia? Para achar se o limite vai dar infinito ou negativo. Então, aqui, ó, a função não existe. Por que que ela não existe? Porque daria 3 sobre 0, não é isso? Mas antes dele, ó, mais com menos é menos. E mais com mais é mais. Agora você olha. Ah, professor, eu não sei calcular esse limite aqui, não. Então, eu vou esquecer isso. Esse limite, na verdade, não existe. Ele já não existia mesmo.
Por que ele não existe? Porque de um lado está dando positivo e de outro está negativo. Então, ó, a conclusão que você tem que ter é essa aqui, ó. Olhar os limites laterais. Se você olhar o 8 pelo lado direito, o que vai acontecer? Pelo lado direito, que é esse aqui, ó, o sinal é positivo. Lembra que eu falei que vai dar infinito? Mas como o sinal é positivo, vai dar mais infinito. Se você calculasse pela esquerda, o limite, quando x tende a 8 pela esquerda, de 3 sobre x menos 8, aí, ó, pela esquerda é esse lado aqui, ó, e o sinal é negativo. Lembra que eu falei que dá infinito? Só que dá menos infinito. Por quê? Porque se você fosse fazer o gráfico disso, ó, é claro que não precisa, mas o gráfico seria assim, ó. Aqui é o x e aqui é o y, né? Ó. Bem aqui é o 8. Aqui é o 8. Aí o gráfico ficaria assim, ó. De um lado desse jeito e do outro lado desse jeito. Parecido com a 1 sobre x. Só que em vez de ser aqui na origem, é aqui passando no 8, ó. Tá certo? Por quê? Porque o 8 é que faz dar zero e não o zero. Entendeu? Então, em vez de você desenhar o gráfico e ver que quando se aproxima de 8 sobe, vai para mais infinito, e quando se aproxima de 8 pelo lado esquerdo desce, vai para menos infinito, você basta fazer o estudo do sinal. Tá ok? Basta isso. Tá? Vamos seguindo. Aqui, ó, o que nós dissemos antes, né? Ó. Se o limite x elevado a n, quando x vai para mais infinito, a gente falou que era mais infinito. Tá certo? Mas, se o n for par com o negativo, vai dar mais infinito, como a gente fez. E se o n for ímpar, vai dar menos infinito. Perfeito? Foi isso que nós dissemos. O limite de 1 sobre x elevado a n, quando x vai para mais infinito, é como 1 sobre x, vai dar sempre zero. E não importa se é mais infinito ou se é menos infinito. Vai dar sempre zero. Exatamente como 1 sobre x. Tá certo? Por quê? Porque tu está pegando 1 e dividido por um número muito grande. Mas não precisava ser o 1, podia ser o 30, menos 5, 40, o resultado sempre daria zero. Tá certo? Aí ele pergunta aí, ó, quanto é que dá esse limite? Aí você vai lá no rascunho e faz assim, ó, porque não pode escrever o que eu vou escrever na prova. Se escrever, eu vou dizer que está errado. Porque isso não existe, que eu vou fazer, ó. Você teria assim, ó, menos infinito ao quadrado mais 1. Não é isso? Quanto é que é menos infinito ao quadrado? Lembra que a gente falou antes? Dá mais infinito. Quando você somar infinito com 1, vai dar o quê? Diga aí para mim. Infinito? Claro. Infinito significa apenas que é um número muito grande. Se você tem um número muito grande somado com 1, ele vai continuar um pouquinho maior, né? Mais infinito. Então, isso aqui, ó, vai dar mais infinito. Perfeito? Mas isso aqui, ó, é só no rascunho. Não pode ter não aí, tá? O pessoal aí que é rigoroso não gosta. Tá certo? Quanto é que vai dar esse aqui? Não é o mesmo que não é o mesmo de antes? É sim. Então, vai mais infinito. Na verdade, eu vou lhe dar um macete melhor. Sempre que for um polinômio, ó, só polinômio, ó, não tem fração aqui não, né? Ó, só polinômio, você pega esse negócio e coloca só no maior expoente. Menos infinito ao quadrado dá mais infinito. Perfeito? Aqui, ó, põe só no maior expoente. Mais infinito ao quadrado dá mais infinito. Ah, outro não vai fazer diferença? Pense assim. Mais infinito ao quadrado dá mais infinito. Mais infinito somado com mais infinito vai continuar mais infinito. Aí tu tem um número estupidamente grande, que é o mais infinito, né? Que é o significado do mais infinito. Aí tu vai diminuir de 3. Vai diminuir esse número muita coisa? Não. Claro que não. Então vai continuar mais infinito. Por isso que é melhor só olhar de maior expoente. Perfeito? Professor, eu tenho uma pergunta. Vai chegar no infinito elevado a 2. Pergunta? E se a gente tiver, por exemplo, x ao quadrado menos x? Porque se x é infinito, então ficaria infinito ao quadrado menos infinito. Então ficaria infinito menos infinito. E aí daria meio que um paradoxo. Exatamente. Dá uma espécie de paradoxo. Gostei da palavra, hein? Que é isso aqui, não é isso? Que seria exatamente. O limite,
desse aqui quando x tende a mais infinito, digamos, né? Ó, não tem paradoxo. Por quê? Quem cresce mais rápido, x ao quadrado ou x? X ao quadrado. Pega assim, ó. Pega 5. 5 ao quadrado é 25. 25 menos 5 dá 10, não é isso? Tá? Pega, sei lá, 50. 50 ao quadrado é 2.500. Aí, menos 50. Vai dar quanto? 2.450. Pois é. Quer dizer que esse número aqui faz muita diferença? Não, então é mais infinito. Então é mais infinito. Entendeu? Por Entendi, isso que eu entendi. estou falando. Ó, quando for um polinômio, pega só o cara de maior expoente e faz o estudo lá nele. Entendeu? Entendi, sim, professor. Ficou claro isso? Sim, sim. Positivo. Esse negócio de limite, tem gente que diz que é difícil, né, bicho? Tem gente que diz que é difícil, né? Olha, professor, dá pra gente aprender isso na escola. Por que a gente não aprende isso na escola? Porque, rapaz... Lembra do que eu fiz anteriormente com a definição original do limite? Sim, Você não achou complicado? mais ou menos. É porque, tipo assim, Pois a gente aprende Isso outras tudo coisas que eu tô complicadas fazendo também. e concluindo aqui desse jeito, matematicamente certinho, tem que fazer daquele jeito. Entendeu? Aqui eu tô te dando só os macetes para saber o resultado, tá bom? Porque Valeu, o professor. nosso curso não é matemática. Você não vai ensinar matemática, não é verdade? Você só vai pegar essas coisas e usar para resolver os seus problemas aí de tecnologia, não é? Então, estou te dando só os macetes para te poder usar, tá bom? Tá Então, ótimo, ó, professor. quanto é que vai dar esse aqui? Dá mais x. Ou, mais infinito. Ah, agora sim, já fiquei preocupado. E esse aqui? Mais infinito também? Não. Alguém falou? Zero. Zero. Por quê? Porque como o x está indo para infinito, o infinito está dando aqui no denominador, né? Ó. Então, tu está dividindo 4 por infinito. Está se aproximando de zero, porque está dividindo 4 por um número muito grande. Não é isso? É como 1 sobre x quando o x tende a infinito, não dá zero? É a mesma coisa. Sempre que a variável está no denominador e no numerador é uma constante, quando o x vai para infinito, é a constante dividido por um número muito grande. Então, o resultado tem que dar zero. Tá certo? Né? O resultado vai ficar cada vez mais próximo de zero. Entendido isso? Agora esse aqui. E aí? Dá mais infinito, menos infinito ou dá zero? Se for para quem cresce mais rápido, dá menos infinito? Vai dar zero. Acho que dá zero. Acho que dá zero. Aqui é x ao quadrado e aqui é x ao cubo. Quem cresce mais rápido? O de baixo ou o de cima? O de baixo, então acho que é zero. Então, esse negócio tem que dar zero. Mas você faz uma justificativa boa assim, ó. Você fala que é o limite, quando x tende a menos infinito. Aí lembra que eu falei, ó, pega só os de maior expoente para calcular esses aqui, ó. Aqui também, mas só que você pega no de cima e no de baixo. Aí vai ficar o maior expoente de cima é x ao quadrado. O maior expoente de baixo é x ao cubo. Então, ó, calcular esse é a mesma que calcular esse, só que esse é muito mais fácil. Então, aqui vai dar o limite, quando x tende a menos infinito, de 1 sobre x, né? Simplificando. Tá certo? Positivo. E a gente viu que isso aqui dá zero, né? Perfeito? Então, o colega que falou zero acertou, né? Ó, nossa querida Itza, não é isso? Foi ela que falou? Foi eu, professor. E tu és a? Ellen. Ellen, desculpa, Ellen, que a voz fica muito parecida aqui pelo microfone, né? Pelo alto-falante, me perdoe. Entendido a ideia? Por que Tá deu ótimo. zero? Não. E você, é como esse aqui, ó. Para calcular isso aqui, eu falei, pega só o x ao cubo, né? Ó. Então, você diria assim, ó, é igual ao limite de x ao cubo quando x tende a mais infinito. Então, vai dar mais infinito. Isso aí é a justificativa. Aqui é a mesma coisa, mas você tem que fazer a mesma coisa em cada polinômio. Nesse aqui, você pega o x ao quadrado e nesse aqui, você pega o x ao cubo. Faz as continhas, né? Ó, e vai dar zero.
Perfeito? Tá ok? Tá Bom, ótimo. esses outros aqui, ó, deixa eu apagar tudo aí, ó, para vocês verem. E esse aqui vai dar o quê? Mais infinito ou zero? Mais infinito. Claro Mais que é mais infinito. infinito, porque quando você pegar x à quarta por x ao quadrado, vai dar x ao quadrado. E mais infinito elevado a x ao quadrado vai dar mais infinito. Perfeito. E esse aqui? Vai dar zero. Não. Não são iguais? Sim, mas o x ao quadrado ali embaixo não ficaria maior do que o menos x? É, mas o que prevalece é esse aqui, ó. Mesmo esse aqui sendo maior que esse aqui é maior que todos e esse aqui é maior que todos. Então vai prevalecer esse. Entendeu? Então vai ser assim, ó. É o limite. Vai Quando dar x um. vai dar exatamente isso. Então vai ficar x à quarta sobre x à quarta. Perfeito? Então vai dar o limite quando x tende a infinito de 1. E a gente já viu que o limite da constante é sempre ela própria, né? Tá certo? Entendido aí, Ellen? Entendi, professor. A Porque prova se for só não, Esse assunto é muito legal, mano. olha só, senão não faria sentido eu pegar o maior aqui e maior aqui. Entendeu? Eu teria que olhar para esses outros dois. Imagina que aqui era x à quinta e aqui era x ao quadrado. Aí aqui era x à quarta. Aí não ia dar? Ou então aqui era x à quarta. Ia dar problema? Claro que não. Porque tem que pegar sempre os caras de maior expoente. Perfeito? Agora sim, entendi. Tá? Então aqui de novo vai dar? 1. Perfeito. Ah, vocês são muito inteligentes, pelo amor de Deus. Tá certo? Agora, aquele que eu falei, ó. Se você substituísse aqui, ó, ia ficar 2 sobre 3 menos 3, não é? Ó? E 2 sobre 3 menos 3 ia ficar 2 sobre 0. Qual é a conclusão? Esse negócio vai dar infinito. Tá certo? Aí, ó, como aqui é positivo, ó, vai dar o sinal desse. Lembra que antes eu coloquei o 2, o 3 e o x menos 8. Aí eu vou dar um outro macete. Sempre que esse cara é positivo, o sinal só depende do de baixo. Então você coloca só o de baixo para ver o sinal. Você sabe que esse negócio zera em qual valor? O 3. Menos Aqui 3. ele zera, né? Mas como o gráfico desse aqui é uma reta, então para cá é positivo e para cá é negativo. Ele quer pela direita ou pela esquerda? Olha Pela direita, pela direita. E direita. Direita é esse lado aqui, né? Ó. Isso aqui é mais. Direita é esse lado aqui, né? Ó. E desse lado o sinal é positivo. Então vai dar mais infinito. Perfeito? Tá ok? Eu vou apagar isso aí porque vai aparecer o próximo, tá? Depois, quando você for assistir, você dá o pause para tentar entender. Aqui, ó. E pela esquerda? Aí lembra do desenho de antes? Pela esquerda vai dar? O quê? Não é o mesmo de antes? Menos infinito. Pela esquerda é menos infinito. E pela direita é o mais infinito. Pela análise que a gente fez ainda agora, né? Tá certo? Aí é assim que você vai fazer todos esses. E esse aqui, ó. Esse aqui não dá, porque pela esquerda deu mais infinito e pela direita deu menos infinito. Qual é a conclusão? Esse aqui não dá nada. Perfeito? Porque, ó, para ser mais infinito ou ser menos infinito, ou os dois tinham que dar mais infinito, ou os dois tinham que dar menos infinito, entendeu? Lembra que o limite só existe quando a esquerda e a direita são iguais. É claro que aqui não é limite, mas dizer, não existe o limite, porque é mais infinito e menos infinito. Isso não é limite, isso é comportamento da função. Mas o comportamento tem que ser igual para eu concluir o geral, né? Ó, se o comportamento é diferente, aí eu não posso concluir nada, então não existe. Perfeito? Aí como é que eu faço para esse aí? Pelo amor de Deus. Se eu colocasse o 4 aqui daria 0 e aqui daria 0, né? Então ficaria 0 sobre 0, não é isso? Quando é 0 sobre 0, o que significa? Que tem um limite. Existe limite. Aí você tem que dar um jeito. Aí, nesse caso aí é fácil, né? Ó, fica x menos 4 sobre
Alguma dúvida aqui embaixo? É x mais 4. 4, x menos 4. Rapaz, desses caras... Rapaz, eu vou parar de dar aula, bicho. Não precisa Não faça não, mais. isso, pelo amor de Deus, Aqui professor. não, professor. Eu acho que não precisa mais dar aula não, bicho. X Os mais caras já 4. sabem tudo. Os caras. Não, então, ó, isso aqui é igual ao limite quando x tende a 4 pela direita de 1 sobre x mais 4. Aí lembra que eu falei? Primeira coisa é substituir. Quando você substituir, vai dar 1 sobre 4 mais 4, que é 1 sobre 8. Pronto. Esse é o limite, 1 sobre 8. Acabou. Perfeito? E não importa. Se você fosse calcular pela esquerda, também daria 1 sobre 8. Por quê? Porque o limite desse negócio existe e é 1 sobre 8. Né? Tá certo? Professor, Oi? só uma dúvida aqui. Quando eu digo que ele é 1 sobre 8, eu estou entendendo, dá a entender que se eu for pela esquerda ou pela direita, ele vai sempre tender a 1 sobre 8, né? Tá. Nesse caso aqui, ó, quando eu fiz as contas, dependeu do fato de estar pela esquerda ou pela direita? Não. Então, se não depende, então não importa. Pela esquerda ou pela direita, vai dar 1 sobre 8. Perfeito? Beleza. Diferente desses aqui, ó, que o resultado dependeu de estar pela esquerda ou pela direita. Perfeito? Tranquilo. Tá? Vamos ver esse outro aqui. Ah, esse outro aqui todo mundo já sabe a resposta, eu já falei. Isso é terrível, né? Qual? Esse aqui, ó, é pela esquerda. Vai fazer diferença? Não, senhor. Vai ser Não. mais de 1 sobre Vai 8. dar 1 sobre 8. Qual é a conclusão? Que o limite geral é 1 sobre 8. Por quê? Porque a direita e a esquerda deu igual. Perfeito? Na verdade, nem depende, daria igual de qualquer jeito, né? Tá ok? Então, colegas, por hoje é isso. Tá?